Boa noite, pessoal. Meu nome é Aline, eu sou docente no curso de Autismo e Outras Neurodivergências do IBAC. Eu organizei o evento junto com a minha amiga Camila. Ambas somos autistas e a gente está aqui para organizar esse evento, trazer mais informações sobre o autismo, sobre o curso do IBAC também. Essa jornada nesse formato tem sido bastante possível pela iniciativa da Lara, de reconfigurar toda essa ideia, e dos outros professores também, essa ideia da neurodiversidade, junto com o curso, junto com a análise do comportamento. Então, está sendo bem importante esse movimento, a gente se sente muito incluído e valorizado desse jeito. E para abrir a jornada, a gente vai começar com a palestra da Larissa. A temática da Larissa vai ser acompanhamento terapêutico, que é uma temática muito essencial nessa área do autismo e que muitas pessoas ainda não levam a sério, ainda não entendem o papel do acompanhante terapêutico e esse papel que é tão importante, tão essencial, né? Então, Larissa, fica com você agora. Olá, boa noite a todo mundo que está assistindo. Agradecer o convite, né, da Camila, da Aline, pessoal do IBAC, é um prazer estar aqui. O tema, né, que eu fui convidada a falar é sobre acompanhamento terapêutico no tratamento do autismo, um tema, como a Aline falou, muito relevante. Decidi começar pela história, né, do acompanhamento terapêutico, que personagem é esse tão importante no tratamento da pessoa com TEA e outras pessoas também. O AT, apesar da gente estar aqui no evento da análise do comportamento e se falar muito do AT nessa perspectiva, o AT veio da nossa corrente contrária, né, para dizer assim, do movimento político-ideológico da antipsiquiatria com o pessoal da psicanálise. Lá na década de 50, na Europa, né, começaram a surgir os ATs, em seguida psicanalistas argentinos foram trazendo essa perspectiva e no Brasil surgiu na década de 70. E qual era o objetivo, né, dessa figura do AT? A humanização da loucura. Tentar trazer essas pessoas que estavam passando por um sofrimento psíquico mais para perto da sociedade, tentar tirar lá do manicômio, fazer essa ponte com a família. E aí foi surgindo esse personagem que hoje a gente conhece como AT, acompanhante terapêutico. Lá atrás, não existia essa nomenclatura, né? Era amigo qualificado. Qual era mais ou menos o intuito desse amigo qualificado? Trazer para junto desse paciente uma pessoa que tivesse um domínio técnico mínimo para ajudar ali nas suas habilidades de vida diária, para ajudar naquela autonomia, e sendo um profissional, mas que também tivesse essa aproximação. Por isso, amigo, né? E as coisas foram modernizando, foi expandindo, e o nome tornou-se atendente psiquiátrico, ainda voltado muito para essa questão da psiquiatria. Depois, auxiliar psiquiátrico, acompanhante domiciliar, porque a atuação do AT começou a perpassar muito para essa questão do domicílio, e finalmente o que a gente tem de acompanhante terapêutico. Essa mais ou menos, resumidamente, a história do AT aí no Brasil. Surgiu desta forma, mas o intuito é justamente esse, tentar expandir essas intervenções, tentar trazer uma intervenção mais humanizada para essas pessoas, e esse AT como um amigo barra terapeuta está ali, né, numa linha tênue muito grande. E o AT para análise do comportamento, Larissa, vinha muito da psiquiatria, e aí como que a análise do comportamento entrou aí? Bem, Skinner, né, lá em 1953, estava definindo o comportamento como um fruto, o comportamento interfere no ambiente, o indivíduo também é alterado pelo ambiente, e os comportamentos são alterados pelo indivíduo, e por aí vai. Como que eu vou organizar uma intervenção, falando mais propriamente das pessoas com autismo, que tem uma intervenção grande, né, um transtorno global no desenvolvimento, então eu preciso pensar em autismo de forma global. Pensando nessa questão de ambiente e de meio, Kempfer e Phillips, em 1970, trouxeram essa definição, né, do acompanhamento terapêutico por uma necessidade de planejamento do ambiente para modificação de comportamentos. A gente da área de análise do comportamento, acredito que tem muita gente da área, assim como também tem pais, autistas, enfim, mas a gente trabalha com modificação de comportamentos.
o ensino de novos comportamentos. E não tem como isso acontecer, a gente não consegue pensar em comportamento sem pensar em ambiente. Então, o AT vem nesse sentido de um planejamento de intervenção, né? A análise do comportamento é completamente pautada nisso, no planejamento, detalhamento dessas intervenções, e esse profissional surge aí para auxiliar a intervenção. Tem uma citação que eu gosto muito, da Savoy Sampaio, 2010, que diz que o AT é um arranjador de contingências de reforço e dispensador de reforço positivo. Ou seja, o AT vai ser aquele agente que vai manipular o ambiente, que vai fazer parte do ambiente, que vai gerar contingências para que aconteçam reforços positivos e a gente consiga instituir novos comportamentos nesse indivíduo. A função do AT, portanto, seria, resumidamente, né, intensificar e ampliar essa intervenção. Se eu pudesse resumir, seria essa frase, e a gente não tem como pensar em intervenção, pensar em autismo sem pensar em ampliação. Eu não quero a pessoa autista que eu estou tratando na clínica a vida toda. Ela vai ter que generalizar comportamentos, isso para pessoas com autismo pode ser muito difícil, né? Aprender a determinada habilidade num ambiente e reproduzir em outros ambientes. Aquele terapeuta não tem condição de estar com aquela pessoa, sei lá, o psicólogo, o TO, o fono, seja lá quem for, a todo momento. Então, o AT vai ser essa pessoa, vai ser essa ponta, esse amigo terapêutico, que vai ajudar para que essa intervenção seja ampliada e generalizada. Resumidamente, né, seria isso. Se a gente for falar da questão do AT na análise do comportamento, dá muito pano para manga, a gente passa horas e horas, mas é mais ou menos por aí. E aí, finalmente, quem é o AT, né? O AT é necessário na intervenção da pessoa com autismo, pela perspectiva da análise do comportamento. Hoje eu diria que não existe, né, uma intervenção em aba sem um AT. Minimamente, para atender um autista, a gente precisa de 2 pessoas pela perspectiva da análise do comportamento. Um supervisor e um AT, ou aplicador. Minimamente, esses 2 agentes, às vezes 3, 4, 5, e quantas pessoas, né, aquele paciente precisar, dependendo da complexidade da intervenção. Ora, mas se eu tenho que análise do comportamento é uma ciência nova, uma ciência muito difícil, que exige horas e horas de estudo, a gente não está com o paciente só na hora que estamos com o paciente. Lá no primeiro slide eu falei da questão do planejamento do ambiente, planejamento dessa intervenção. Então, a aba vai passar o tempo todo por isso. Eu vou planejar as contingências que eu vou atuar. Esse supervisor vai estar ali tomando decisões e ele precisa de alguém que execute essas intervenções, esses planejamentos. Essa pessoa é o acompanhante terapêutico ou o aplicador. Geralmente, né, a gente tem aí a necessidade para a maioria dos autistas, não vou falar todos, porque autismo é um transtorno muito peculiar, a gente não pode sempre pensar todo autista ou nunca, essa palavra não existe para a gente, mas demandam muitas horas de intervenção. Nas pesquisas, quando a análise do comportamento se fala muito, a aba tem comprovação científica, porque o Lovaas chegou lá e fez uma pesquisa e provou que funciona. Ok, funciona como? Funciona desde que feito da maneira correta, com o número de intervenção correto, número de horas correto de intervenção. Se eu tenho poucos supervisores, poucos analistas de comportamento capacitados para guiar uma intervenção dessa magnitude, eu não consigo dar mais ou menos 20 horas para cada paciente. E aí o AT vai ser também um multiplicador das horas de intervenção. Ele é aquela pessoa que vai ter uma atuação direta com o aprendiz. Quando eu falei que geralmente a gente tem no mínimo 2 pessoas, porque a gente pode ter um coordenador, aí no caso a gente pode ter mais de um AT para o paciente, aquele que vai atuar como sombra, dando ajudas físicas ou ajudas verbais. O supervisor não necessariamente precisa estar com o paciente, mas ele precisa ter uma relação, né, direta com o AT e o AT uma relação direta com o aprendiz. O AT é aquela pessoa que vai atuar também em ambiente estruturado. A aba está muito ligada a essa questão de mesinha, mas o papel do AT é extremamente extenso, né? O papel do AT é muito amplo, são leques de possibilidades de atuação, e esse AT pode e vai atuar também em ambiente natural. Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente, das possibilidades de atuação do AT. No ambiente estruturado,
ele vai implementar as técnicas de ensino de habilidades desenvolvidas pelo supervisor, pelo terapeuta do caso, em ambiente natural também, mas de uma outra forma, de uma forma natural. Com que objetivo, Larissa? Modelar novos comportamentos. Trazer para a vida desse sujeito que está lá na intervenção a possibilidade de aprendizagem em ambiente natural, da generalização. Então, o AT vai ajudar o paciente a aprender. Para qualquer aprendizagem, ele precisa aprender a aprender. E a gente vê muitos autistas que têm um déficit aí, que a gente precisa ensinar habilidades básicas para que eles possam aprender a aprender. Quem é a pessoa que vai estar lá junto o tempo todo? É o AT. E, por último, manutenção e generalização de comportamentos-alvo. As pessoas típicas, em geral, aprendem algumas habilidades de forma natural. Aprendem com o ambiente. O autista, às vezes, precisa ser ensinado a várias coisas. Então, se eu ensino para minha criança, para meu adolescente, meu paciente que está lá na clínica, uma habilidade de pedir itens, possivelmente, isso vai acontecer com alguns autistas, repito, não existe sempre, não existe nunca no TEA, eu vou sempre repetir isso por aqui. Aquela criança, aquele adolescente, aquele paciente vai conseguir pedir para mim, naquele contexto, aquele item, né? A gente volta aí para a característica do autismo, que são os comportamentos restritos, repetitivos, essa dificuldade social e de generalização. E pode ser que em casa aquela pessoa não consiga pedir na escola, no parque, na igreja. Então, quando se fala também aba robotiza, não é que aba robotiza. Uma aplicação sem generalização pode fazer com que a pessoa consiga responder apenas sobre algumas contingências. Ela vai conseguir responder somente naquele ambiente controlado. Então, generalização e manutenção. Para pessoas autistas, algumas vezes, novamente, aquela habilidade que é adquirida, se não colocada em prática, pode ser perdida e a gente tem um prejuízo. Por quê? Para o autismo, tempo, né, é uma coisa muito importante, a gente vai correndo ali contra o tempo. E são muitas horas de intervenção, imagina muitas horas, e aquela habilidade só é treinada na clínica. A família não consegue implementar, a escola não consegue implementar, essa pessoa pode, com certeza, perder habilidades. O papel do AT. Larissa, o que é que o AT faz? O AT faz muita coisa. O AT faz material, o AT ensina, o AT brinca, o AT coleta dado, o AT faz muita coisa, mas especificamente, o que é que o AT faz? Ele é muito confundido com um professor particular, com um babá, com um amigo, e o AT não é isso. O AT é um profissional da saúde, para mim, barra educação, que vai estar lá diretamente na intervenção. Ele vai coletar os dados para o supervisor. Como que o supervisor vai conseguir tomar a decisão se ele está longe daquela pessoa sem uma coleta de dados? Não existe análise do comportamento sem coleta de dados. Ele vai ter ali que ter técnicas de observação, de registro e coletar os dados daquela intervenção, que vai ser pensada e planejada de forma individual o tempo todo. O AT vai, sobretudo, gerar oportunidades de aprendizagem. Ele vai gerar contingências de aprendizagem para aquela pessoa, manipulando o ambiente muitas vezes, para que ela consiga se desenvolver. Aplica procedimentos individuais de ensino, o PEI, né, o plano de ensino individual que a gente vai ter para cada paciente, e alguém vai ter que estar ali implementando aquela intervenção. Essa pessoa é o AT. Apresentar a ajuda mínima necessária. Por que eu coloquei isso? Estudos muito recentes mostram que quando a gente dá ajudas muito intrusivas, dicas muito intrusivas, a gente pode gerar dependência, e a gente não quer que o nosso aprendiz fique dependente daquela figura mediadora o tempo todo. O AT, a depender do contexto que ele esteja inserido, ele vai lidar com demandas pedagógicas e sociais também. Pedagógicas no sentido de aprendizagem, eu não falo só de escola, tá? E com demandas sociais, nessa mediação com o meio, nessa mediação com outros agentes que também são importantes na aprendizagem. Que agentes? Quaisquer agentes do ambiente, seja numa farmácia, numa padaria, seja em casa, seja onde quer que o aprendiz esteja inserido.
que é que o AT precisa saber para ser um AT, né? Que formação é essa que ele precisa ter? Quem pode ser AT? Quem não pode ser AT? Eu posso pegar a mãe, o pai, a irmã. Quem é o AT? O AT vai ser um profissional de qualquer área do conhecimento. Quando eu digo qualquer área, eu não quero dizer que qualquer pessoa vai estar passando uma pessoa na rua, a gente vai pegar e vai ser AT. A gente precisa de habilidades mínimas para conseguir exercer essa função, né? Ah, Larissa, ser AT é muito fácil. Qualquer profissional de qualquer área pode ser AT? Não, gente, calma. Tem existido uma popularização do AT muito grande, até um mercado muito grande, né, dessa área, porque existe uma falta de profissionais, a demanda é muito grande para a oferta, mas a gente precisa pensar na qualificação dessas pessoas. E essa qualificação vai passar diretamente por esse segundo tópico, que é a supervisão. De quem? De um analista do comportamento. Alguém que vai estar ali orientando, planejando e monitorando essa intervenção para que ela consiga ser realizada com sucesso. Uma aplicação mal feita de análise do comportamento, que é uma ciência extremamente complexa, pode prejudicar a vida daquele paciente. Muitas vezes é melhor que nem exista do que exista da forma errada. Então, o AT precisa trabalhar sob supervisão de um supervisor. E esse profissional de qualquer área, isso quer dizer que no Brasil a gente não tem hoje uma regulamentação, não existe um curso formal, uma graduação para ser AT. Em geral, são pessoas da área da educação, da saúde, psicólogos, pedagogos, mas nada impede que pessoas de outras áreas sejam ATs. Esse AT vai precisar dominar minimamente técnicas de observação e registro. Se eu estou lidando com comportamento, e comportamento, a gente sabe, né, na nossa área acontece o tempo todo, falar é comportamento, pedir é comportamento, então eu preciso saber observar o meu paciente e conseguir registrar. O AT vai ser responsável por passar para o supervisor o que está acontecendo no caso. Ele vai ter que organizar os dados, ele vai ter que coletar, ele vai ter que entender de alguns protocolos de avaliação e de manejo de comportamento. Que comportamento? Pode acontecer crise, pode acontecer birra, pode acontecer outros comportamentos inesperados. Então, quando eu falo de uma qualificação, eu penso em não só o AT saber agir, mas ele saber reagir de acordo com o que acontece no ambiente, que pode, apesar de ser um ambiente minimamente controlado, a gente tenta, mas que podem acontecer eventuais situações que essa pessoa vai ter que estar tecnicamente e emocionalmente preparada para conduzir. E aí, entrando um pouco num viés mais polêmico, nem vou me demorar, mas as famílias que são ATs, que querem atuar como ATs, é super importante esse treinamento parental, mas a gente tem que pensar nesse envolvimento emocional que pode fazer toda a diferença durante a intervenção. Então, eu sou super a favor que as famílias sejam treinadas, que as famílias consigam aplicar, mas que também a gente tenha uma pessoa que tem um olhar de fora. Esse olhar de fora vai fazer toda a diferença, porque existe um componente emocional indiscutivelmente por aí. E, por fim, e mais importante, um conhecimento técnico sobre análise do comportamento. O AT é aquela figura que é o técnico, né? Ele vai executar a intervenção. Ele precisa conhecer minimamente da teoria da análise do comportamento, precisa entender de comportamento, entender de ciência, minimamente, entender ali dos conceitos básicos para conseguir manejar determinadas situações e implementar as intervenções. Ser AT é fácil? Não, não é fácil, não é só replicar, não é só aplicar, né? Envolve muito estudo, envolve muitas horas, envolve muita supervisão. O AT é um dos componentes mais importantes da intervenção, porque é ele que vai estar ali diretamente com a criança. A gente pode pegar o supervisor mais conceituado do país que existia, fazer uma intervenção ali, um planejamento super minucioso, super elaborado. Se essa aplicação não acontecer de uma maneira eficiente, a intervenção não vai ser eficiente. Existem pesquisas que mostram para a gente, inclusive, que se tem um planejamento de uma intervenção, 80% de eficácia, ela, mesmo aplicada corretamente, vai ter ali 60% de produtividade. Então, imagina se a gente vai num gráfico caindo aí esse nível de aplicação, como que nossa intervenção vai ser eficaz?
Por isso que o tempo todo na análise do comportamento a gente está monitorando dados, coletando, filmando, fotografando e atuando nessa capacitação dos aplicadores, dos acompanhantes terapêuticos. Possibilidades de atuação diversas, citei aqui as mais comuns, que seriam clínicas, né, ambientes sociais, ou seja, ambientes diversos, parque, igreja, escola, padarias, para tentar trazer esse sujeito justamente para um contexto social. O acompanhante terapêutico tem uma relevância social muito grande, domicílio e escola. O AT na clínica, como que é essa atuação? Ele é o conhecido aplicador, né, o aplicador ABA, o aplicador no ensino estruturado. Não só estruturado, dependendo da pessoa, dependendo da intenção, do objetivo da intervenção, o ambiente vai ser mais ou menos estruturado. O objetivo da gente é que seja o menos estruturado possível ao longo do tempo. E quando eu falo estruturado e desestruturado, eu não estou falando de desorganizado. Eu falo de ambiente controlado, de contingências controladas. Por quê? Se eu tenho um paciente que necessita de mais estrutura, eu vou precisar de mais controle. Ele está respondendo, teoricamente, um pouco menos, ele tem mais dificuldades. Quanto menos estruturado o ambiente, mais a gente consegue generalizar a habilidade, e esse é o objetivo final. O DTT é muito comum na clínica, né? É o ensino por tentativas discretas, aquela tentativa antecedente, comportamento, consequência, ou seja, quem não está muito nesse meio, dou a instrução, meu paciente me responde, eu vou reforçar, vou dar uma consequência ali. São as tentativas discretas super comuns na clínica. E uma atuação muito profissional, muitas vezes o AT atua também como coterapeuta. Ele tem ali um vínculo com aquele paciente, o paciente vai para a sessão de fono ou da TO, e muitas vezes o AT entra, ele vai sendo um mediador, ele vai atuar como sombra, ele vai fazer uma ponte, ele tem um vínculo, ele está com aquele paciente por mais tempo. O AT na escola, e aí eu trouxe, né, a Lei 2.764 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Direito das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Não podia deixar de falar disso. É lei no Brasil que toda pessoa com autismo tem direito a um acompanhante terapêutico especializado. E aí eu pego essa fala, porque agora, enquanto profissional, enquanto autista, eu preciso me posicionar de que a gente não tem nas escolas, muitas vezes, um acompanhante terapêutico especializado, né? Por uma questão política, uma questão financeira, as escolas não oferecem. Quando oferecem, essa pessoa tem, né? É um profissional especializado naquilo que ela está fazendo, e a gente esbarra numa questão super importante. Essa pessoa, esse paciente vai estar na clínica 20 horas por semana. Tá bom. Ele vai viver a vida dele toda na clínica? O objetivo é para que ele responda e-mailzinho o tempo todo? Não, ele precisa desenvolver em contextos sociais. E qual o contexto social, né, primeiro, de maior relevância para as crianças, principalmente? É a escola. Não adianta aquela pessoa que tem dificuldade de generalizar saber responder num ambiente controlado, joga ela lá num ambiente social desestruturado e ela não consegue se desenvolver. No fim das contas, a nossa intenção enquanto terapeuta agora não é tornar o autista uma pessoa funcional, não é tornar o autista menos autista, é ensinar habilidades para que ele consiga conviver em sociedade. Então, na sociedade, muitas vezes os meninos precisam de uma mediação e não possuem. Existe um tabu grande aí também, numa questão da escola, do acompanhante terapêutico versus professor particular. Às vezes está lá o acompanhante terapêutico, o AT na escola, e por uma questão talvez de falta de conhecimento, ou por uma questão realmente nas escolas, a gente sabe que é muito difícil, né? Ser professor no Brasil e no mundo é difícil. Tem lá 20 crianças numa sala, aquele professor vai ter que dar conta dos 20 e ainda tem uma criança que tem uma demanda maior. Coloca o AT, mas o AT acaba sendo um professor particular e o professor sequer chega perto dessa criança. A gente tem um problema, porque isso não é inclusão. Aquela criança está ali inserida no ambiente, mas ela está sendo incluída naquele ambiente. O AT não tem que estar com aquela pessoa o tempo todo,
dando as demandas, a autonomia de sala de aula, eu sempre friso isso por aqui, quando a gente vai levar os ATs para a escola, é que o AT não é um professor particular, o AT é uma ponte social, ele é um mediador, ele é um facilitador, ele é uma muleta, né, para que aquela pessoa consiga se inserir, e a intenção é que ela precise desse AT a longo prazo, a utopia é essa, o mais rápido possível. Eu trouxe um questionamento que muitas vezes me fazem. Várias atividades individuais excluem a criança quando o AT fica sozinho com a criança e não está na roda, não está fazendo alguma atividade. Isso exclui, isso é prejudicial? E a minha resposta é sempre sim e não. Como assim? É prejudicial, exclui a criança caso esse AT seja confundido com um professor particular, que o professor regente dê conta das demandas da turma inteira e aquele aluno fique à parte, e aí sim seria uma exclusão, mas existem algumas atividades individuais, que são os cúspides comportamentais que a gente conhece, né? Habilidades básicas para desenvolvimento de outras habilidades, que precisam ser executadas de uma maneira individual. Se aquela atividade que está sendo realizada não tem relevância social para aquele autista, por que ele vai estar naquele contexto? Eu corro um risco de tornar aquele ensino aversivo, e a aprendizagem para a gente tem que ser reforçadora. Estar sentado na cadeira, se aquela atividade não foi adaptada para aquela criança, não tem relevância social. Naquele momento, ela pode estar executando uma outra atividade de atenção, de foco, de pareamento, de outra questão, com o seu AT. E aí isso não tem problema nenhum, na minha opinião, né? Seria até melhor, porque eu não estou dando para aquela pessoa a necessidade de estar inserida numa atividade sem relevância social para ela. AT domiciliar, a gente tem visto aí que cresce muito, né, essa atuação no campo domiciliar. A gente não tem clínica suficiente para todos os autistas, tem pesquisa que mostra que se todos os psicólogos do Brasil fossem trabalhar com uma pessoa autista, ainda assim faltariam psicólogos. Então, a gente precisa muitas vezes do AT no ambiente domiciliar, não só por isso, mas para aquela questão que é a mesma da escola, da socialização, da generalização, manutenção no ambiente natural. Então, Larissa, o AT em casa faz só ensino naturalístico, seguindo a liderança da criança? Não. Existem, dependendo, novamente, da intervenção, dos objetivos daquele paciente, o AT pode atuar, sim, né, fazendo DTT, atuando em mesinha, e alternando também com atividades mais naturais. Ele vai aplicar ali todas as técnicas, toda a programação na casa do paciente. Mas os benefícios de estar na casa do paciente se estendem, são outros, né? Como atividades de vida diária. Aquela pessoa não vai estar só respondendo em mesinha, ela precisa se desenvolver e ter autonomia, que é o nosso objetivo principal. Então, escovar dente, lavar pratos, se vestir, fazer uma tarefa, interagir com as outras pessoas da casa, o AT vai ser esse mediador. Ter uma contextualização. O que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, né? A gente fala muito autista, criança autista, mas autista cresce. E é isso que a gente precisa falar sempre e pensar que nesse contexto de aprendizagem ele precisa executar no seu dia a dia. Que ele aprendeu em mesinha, aquela troca social com os membros da sua família. Então, a casa vai dar esse contexto para essa pessoa. Trouxe duas questões aí importantes, novamente, talvez um pouco polêmicas, que é a relação com a família. Às vezes, o AT fica muito na casa da família. E a gente precisa lembrar que existe uma delimitação dessas funções. O AT é muitas vezes colocado como a babá da criança, ou o cuidador da criança. O cuidador, eu vou frisar aqui, não é menos importante do que um AT, ou AT é mais importante do que um cuidador, mas são papéis diferentes e que precisam ser vistos como diferentes. O AT não é um cuidador, o AT é um profissional da saúde e também da educação, na minha opinião, responsável pela implementação do ensino de habilidades, mas ele não é um cuidador, então ele vai estar ali com outra função. E essa relação com a família precisa sempre existir a lembrança de que é uma relação profissional, porque se esse AT se envolve com essa família de uma outra maneira, isso pode prejudicar a observação, isso pode prejudicar a intervenção dele, ou até um terapeuta.
Indispensavelmente, já é impossível a gente não se envolver, né, nas intervenções e com as famílias, mas o AT é um terapeuta, ele está ali não como um familiar, não como um amigo, e isso precisa ser muito dito, o pessoal que está entrando aí, geralmente estagiários, estão ali no primeiro emprego, e cuidado com essa relação, porque isso pode comprometer. E lembrando das delimitações de funções, existem coisas que são função do AT, existem coisas que não são função do AT. E aí, eu terminei aqui para a gente abrir, a gente tinha combinado de fazer algo mais, um diálogo, né, uma troca. Trouxe essa frase que eu gosto muito, da Cíntia Leão: ensina-me de várias maneiras, pois assim eu sou capaz de aprender. Eu vejo muito a nossa atuação na saúde, mas que tem essa interseção indiscutível com a educação, com o aprendizado. Análise do comportamento, para mim, é aprendizagem. O AT está aí como uma ferramenta, como uma ponte de aprendizagem, possibilitando que nós, autistas, possamos aprender, que nós, terapeutas, possamos ensinar os nossos pacientes. E aí eu queria abrir, né, para a gente discutir um pouco sobre essa perspectiva, ou tirar dúvidas, enfim. Nossa, foi muito boa a sua palestra, acho que você falou vários pontos importantes, né? Eu lembrei da minha atuação como AT também, que eu fui AT por muitos anos já, e tinha muito desconhecimento sobre o AT, em todo o tempo que eu atuei. Eu atuei como AT escolar, com a escola, né? Na criança com a escola, sempre com crianças também. E na escola que eu atuava, falavam que eu era cuidadora dele. E assim, foram anos e anos explicando para a escola qual que era o meu papel, porque isso de cuidado é muito relacionado à dependência, né? Uhum. Então, assim, é uma relação ali que vai criar uma dependência e tudo mais, e eu sempre explicava que era exatamente o contrário. Meu papel aqui é ser completamente desnecessária para essa pessoa, em várias dessas atividades que eu estou estimulando ele, né? Então, até uma pessoa comentou ali no YouTube, porque eu estava vendo aqui no computador, no YouTube, tudo junto, e aí uma pessoa falou assim, aqui não tem essa denominação AT, se chama cuidador. Então, assim, ainda tem muito essa interpretação do AT como essa pessoa que vai cuidar e vai proteger essa pessoa do ambiente, né? Então, é muito importante essa sua fala para que as pessoas saibam que não é um papel de cuidado, né? Claro que tem muito carinho, muito reforço envolvido, assim, muito vínculo, só que não é esse o objetivo final, né? Então, tem isso da independência em primeiro lugar. Eu fui AT também, eu comecei a atuar com análise do comportamento no estágio, né, da faculdade, e eu era AT clínica, eu nunca fui para a escola, também nunca atuei em casa, mas depois, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho aqui pelo Sertão, a gente tentando expandir, né, essa visão do análise do comportamento, e até hoje eu escuto muito, né, o cuidador da criança, eu compartilho muito dessa tua visão. O nosso objetivo é ser completamente dispensável, né? Que ele não precise mais. E aí, quando eu coloco a ajuda mínima necessária, é isso, que a gente possa cada vez mais ir retirando essas ajudas, pensando na autonomia. Muita gente pergunta, não vai ficar dependente, não vai saber, não vai a criança, o adolescente, o paciente ali não vai ficar dependendo daquela figura para realizar atividades básicas da vida. Por isso que o AT precisa ser bem orientado e precisa também estar atento ao que ele está fazendo, porque ele é um criador de contingências, ele vai ser um criador de possibilidades de ensino para que aquela pessoa não precise dele. É o nosso objetivo que ele esteja ali pelo mínimo de tempo possível. Uhum, exatamente. E outra coisa muito importante que você falou foi sobre a generalização, né? Porque ainda tem muito essa ideia de que a aba, de que o terapeuta vai tornar essa pessoa dependente, robotizada, como você falou, né? E pensando na escola, que é a vivência que eu mais tenho, na verdade, né? Até na escola, e sobre generalização, queria saber qual que é a sua opinião, assim, na escola, você acha que é importante que tenha envolvimento, treino
preparo, talvez, dos professores e dos colegas dessa criança para que haja uma generalização um pouco maior? Eu acho que é super importante, eu acho que é uma necessidade, e aí a gente passa por uma questão social também, uma questão política, de que as pessoas estejam preparadas para receber esse autista. Eu tive uma experiência ao longo da minha atuação de visitar uma escola, e aí a professora chegou para mim e disse assim, mas aí os meninos gostam muito do fulaninho, e a gente fica maravilhada, a gente já explicou que eles não podem fazer tal coisa, e o fulaninho faz, porque o fulaninho é um bebê grande. O fulaninho não é um bebê grande, o fulaninho é autista, né? As crianças não estão sendo ensinadas a conviver com aquele coleguinha que vai estar ali, principalmente em cidade pequena. A vida toda, geralmente, é a mesma turminha que cresce. Então, essa psicoeducação das pessoas vai ser super importante. Quando a gente fala na generalização, eu dei esse exemplo só para iniciar, né, para falar da importância do conhecimento mesmo, de que não é um bebê grande, de que o AT não é um cuidador, e a gente precisa ir nas bases. O professor entender, né, por que aquela pessoa está ali. Em alguns momentos também da atuação, já tive a experiência de o professor ou a própria escola ter uma barreira, né, de aceitar o AT, se o AT é da clínica, e não querer, porque aquela pessoa está ali ou para me vigiar, ou para me fiscalizar, ou para interferir na minha aula, e existe uma competição, aí não sei se você já passou por isso, provavelmente, em uma rixa, e não é isso, gente, ele está ali para ser um braço, né, mais uma possibilidade para aquele aluno, para ser um parceiro realmente, para somar e tentar potencializar essa intervenção. Eu acho que o AT é um potencializador. E para generalizar a habilidade, quando a gente está pensando em autismo e ensino, existe um porquê daquele currículo. Ora, eu vou ensinar aquela criança a nomear, né, a tatear, a fazer pedido, a interagir, mas para quê? Ela vai responder só para aquele terapeuta na clínica o dia todo? Não, ela vai ter que usar aquela habilidade. E autismo é repetição, muitas vezes, né? Ela vai precisar repetir em outros ambientes, em outros contextos. Então, esse criador de contingências aí, se trabalhando alinhado com a escola, com os colegas, fazendo realmente parte da rotina daquele indivíduo, a gente tem uma intervenção que pode ser maravilhosa. Sim, e até esse vínculo com os colegas e com o professor também é muito importante nesse sentido, né? Para que haja um envolvimento direto mesmo e para que o AT seja um mediador também da relação desse paciente com essas outras pessoas, né? Tive experiências muito boas de um AT que eu acompanhava, era uma estagiária, e as outras crianças geralmente, né, não só criança, eu não falo de autista, criança comum, criança típica. A criança típica se interessa muito por adultos também, né? O adulto está ali, ele sabe, ele vai brincar, ele vai fazer alguma coisa. E aí, quando essa AT estava em sala, as outras crianças se aproximavam muito dessa garotinha que era acompanhada. Porque essa garotinha tinha uma amiga grande ali, ela tinha um adulto com ela que sabia fazer as brincadeiras, que sabia fazer os desenhos para que eles pintassem. Então, o AT tem uma relevância social aí, uma ponte, um atrativo, né, muito grande. Esse vínculo com a turma, com o paciente, vai ser fundamental para que a criança consiga socializar melhor. Sim, exatamente. Então, o AT acaba sendo uma contingência assim, reforçadora para todo mundo, para as crianças também, né? E as crianças, elas interagem muito mais com esse paciente quando tem um AT que é engajado junto com os colegas também, né? E isso, assim, dos professores, já passei muito do que você falou, assim, de achar que eu estou ali para observar, para criticar, enfim, só fazer coisas que vão prejudicar, né? E isso é muito desconhecimento do que é o AT. Assim como já aconteceu, assim, de me darem funções que não eram minhas. Sim. Como se eu fosse, como você disse, uma professora particular, como se o meu aluninho, como o meu pacientinho estivesse naquela sala, mas eu era a professora, e o resto da turma tinha outra professora. E aí, quando eu falo dessa delimitação de funções em casa e na escola, passa muito por isso, Aline. A escola muitas vezes acha que é o AT um cuidador, um professor particular, a família também, acabou o horário do AT, mas eu preciso fazer tal coisa ali.
Fica aí com ele, cuida, brinca, ou até tá ali só para brincar. Não, até não é um recreador, não é um cuidador, não é um professor particular, não desmerecendo ou que a função do AT seja superior, é uma função diferente, né? Diferente. Uhum. O AT é um profissional que vai estar ali ajudando o ensino de habilidades. Ele até faz outras coisas, o AT brinca, sim. Existe uma questão do cuidado? Com certeza, principalmente se a gente estiver pensando em AVD, né, em vida diária, em autonomia, existe um cuidado, mas a gente precisa separar, né, essa relação do AT aí. Aham, sim, com certeza. Olha, fizeram algumas perguntas importantes aqui. Primeiro profissional de qualquer área pode ser AT? Ou tem áreas específicas para ser AT? Então, no Brasil não existe regulamentação, né, infelizmente. Então, sim, legalmente, um profissional de qualquer área pode ser AT, mas ele não vai chegar lá na casa da criança e dizer, eu sou AT. Existem cursos maravilhosos de formação em AT, existe um treinamento técnico para ser AT, e isso a gente precisa deixar muito claro. Quando eu falo profissional de qualquer área, eu estou querendo dizer que não existe uma graduação, né? Para mim, o AT está ali, Larissa, AT é da saúde e da educação. Eu acho que é uma interseção. Teoricamente seria da saúde, mas acaba atuando muito nessa educação. Então, eu sou formada em engenharia, eu posso ser AT? Pode, se você fizer um curso de aplicação, você tiver uma supervisão, você pode ser AT. Tem mais Uhum, alguma pergunta? sim, tem. Rapidinho, Aline, acho Um que prof... só um problema, Pode falar. um comentário. Eu acho que essa questão da formação, do ser de qualquer área, a gente vai pensar mais assim, na qualidade da tua formação. Eu acredito, existe muito Uhum, curso online de AT, muito curso bom, mas essa experiência prática supervisionada vai ser muito importante. Então, se você está querendo ser AT, claro que o conhecimento teórico, que pode sim ser transmitido de maneira online, principalmente no mundo que a gente vive hoje, vai ser super importante, mas, principalmente sendo de outras áreas, é interessante que tenha aí um contato antes de você atuar, né, propriamente com o teu pacientinho, você atuar presencialmente. uhum, faz sentido. Tem outra pergunta aqui. A criação do profissional, o AT, foi resultado da reforma psiquiátrica? Sim, o que a gente tem de estudo, assim, que mostra a formação do AT, vem aí da reforma psiquiátrica, vem aí dessa questão antimanicomial, e quando esses psicólogos argentinos da psicanálise, principalmente, chegaram trazendo essa questão para o Brasil lá na década de 70, existiu essa necessidade dessa humanização, né, da loucura, como eu falei, de trazer esse paciente para outros ambientes e tentando tirá-lo da clínica. Se a gente pensa na perspectiva da análise do comportamento, a gente também pode pensar um pouco por aí, né? A gente vai tentar levar esse paciente para outros ambientes. Tem até que vai para a praia, para o shopping, fazer compras. É um acompanhamento não menos terapêutico. É uma atuação tão importante quanto a atuação da clínica. Mas veio sim daí da psicanálise com esse movimento da reforma psiquiátrica para tentar humanizar um pouco mais a vida dessas pessoas que estavam em sofrimento psíquico. Ah, ótimo. Outra coisa que perguntaram aqui, perguntaram se tanto eu quanto você, a gente já foi acompanhada por um AT. Você já? Eu nunca fui acompanhada por um AT, né? As pessoas perguntam isso quando sabem que eu sou autista. Nem todo autista tem AT, né? Existem autistas de grau severo que não têm AT, infelizmente. Eu nunca tive dificuldades acadêmicas, pelo contrário, sempre foi bem tranquilo para mim. E eu nunca tive AT. Você já teve, Aline? Eu nunca tive, exatamente por ter superdotação também. Então, na escola, eu nunca tive dificuldade, ia muito bem, então passei muito despercebida, Isso inclusive. aconteceu comigo Mas, pois é, então, assim, não que eu não tenha, hoje em dia, olhando, pensei, nossa, seria bom se eu tivesse um AT, principalmente na mediação com os meus colegas. Eu tinha muita dificuldade social, né? Não só nessa questão de
acadêmica e tal. Então, para as minhas dificuldades sociais, eu acho que eu não teria desenvolvido uma ansiedade tão intensa se eu tivesse um mediador. Isso, eu tenho uma outra experiência, eu sempre passei muito despercebida por isso também, porque eu sempre fui mais expansiva, e a gente está acostumado a ver o autista mais introvertido, né, como eu falava e ria muito, não tem nenhum problema de socialização. E aí eu sempre lembro, até fiz uma palestra ontem, a gente estava falando sobre isso, que socialização não é só se retrair, não é só ficar trancado no quarto. Problemas com limites, com regras, com sinais sociais, isso é socialização. Então, eu fazia um masking muito grande, né, mascarar, tentar ficar ali igual, mas eu tinha uma ansiedade muito grande, uma ansiedade social gigante, e talvez um AT para dar essa questão do vínculo, dessa parceria, possivelmente tinha evitado que eu tivesse algumas comorbidades aí. Porque o AT também serve como modelo, né? Então, assim, eu não tinha referência de como me comportar, eu só sabia que eu era diferente de todo mundo ali, né? Então, assim, o AT como esse modelo para ter uma referência, e isso é bem importante, assim. Então, E acaba, né, que a gente vai reproduzindo comportamentos que não fazem sentido para a gente. Não sei se você sentia isso. Eu sentia que eu tinha que fazer igual às meninas, aos meninos, mas aquilo gerava uma angústia. Não sei você, mas eu tenho essa coisa de querer entender tudo, necessidade de entender. A gente é mais pragmático, tudo tem que fazer sentido na cabeça do autista. E não fazia sentido, aquilo não fazia sentido. E aí vinham os comportamentos bem evitativos. Mas eu tinha que fazer igual porque era daquele jeito. E é por que é daquele jeito, né? Qual a relevância social que aquilo vai ter na minha vida? E passa muito por aí. E a gente vai passando despercebido por simplesmente seguindo padrões, né? Nossa, eu copiava tudo, tom de voz, jeito de mexer no cabelo, jeito de andar, tipo, umas coisas que eu perdi os limites, assim, o que eu tinha, o que eu não tinha que fazer, assim, eu já fiquei perdida nesse sentido, mas realmente me incomodava e até hoje meus amigos comentam isso, a frase que eu mais falo é, mas gente, não faz sentido. A minha frase, nunca saí dessa fase, é do porquê. A minha família fala muito, nossa, nunca sai da fase do porquê. Por quê? Por quê? Porque você não faz. Por que isso é desse jeito? Eu também. Pergunta por tudo, Alexa. Tudo tem que fazer sentido. Eu acho que é por isso, Aline, que eu gosto tanto da análise do comportamento, porque a análise do comportamento tudo tem um porquê, tudo é muito claro, tudo é muito objetivo, né? E aí a gente acaba nessa área por causa disso. Sim. E, para fechar, tem essa pergunta aqui. Que dicas você dá para um AT que está começando nessa profissão? Vamos lá. Eu gosto dessa pergunta. É uma pergunta difícil, tá? Mas eu gosto. Primeiro, procura um bom supervisor, né? Cola no teu supervisor, que ele vai ser um espelho para você. Eu tive sorte de ter excelentes supervisores na minha formação enquanto AT. Esse é o primeiro passo. O segundo passo seria, seja uma pessoa organizada. Porque você vai precisar coletar dados e você vai estar lidando com desenvolvimento. Eu digo muito para as meninas, né, lá da clínica, que eu estou nessa formação, nesse acompanhamento. Meninas, vocês são responsáveis por uma coisa tão importante. O desenvolvimento dessa pessoa, a vida dessa pessoa, está ali com vocês. Então, vocês são muito, muito importantes. Para isso, a gente vai precisar de disciplina, de organização, e aí eu falo de uma organização realmente com os dados, com o que eu estou fazendo, uma coerência, ética, gente, muita ética. Vocês provavelmente vão ser chamados para atuar, sei lá, em outros ambientes, ou um pai e tal. Se você não se sente preparado, teoricamente, tecnicamente, não aceita, tá? Não tem dinheiro no mundo que pague você fazer besteira com a vida de alguém que precisa de você. Eu daria outra dica, assim, estuda muito, estuda Skinner. Eu vou deixar uma dica de livro, que eu acho que é o início para todo AT também, que é o Ajuda-nos a Aprender, da Kate Lear. É uma mãe norte-americana que toda AT já leu esse livro, é uma linguagem extremamente fácil. O livro também, Passo a Passo é o Caminho, queria deixar essa indicação, são 2 materiais que é a Bíblia do AT. E por último,
Vínculo, né? Vínculo com o teu paciente vai ser muito importante para que você consiga. Você tem que ser a pessoa mais reforçadora da vida dele. Seja a pessoa mais reforçadora da vida dele. E é isso. Sim, ótimo, Larissa, obrigada, viu, pela sua participação. Foi muito importante sua palestra. Você falou muito bem, as pessoas estão elogiando bastante aqui no chat. Ah, que bom. Foi importante que você falou, adorei, parabéns pelo seu trabalho. Acho que vai ajudar muita gente também. Foi muito objetiva e direta, foi ótimo. Obrigada, Larissa. Obrigada, Aline. Obrigada a todo mundo. Boa noite para vocês.